Olá, seja bem-vindo ao Panorama das Criptomoedas. Hoje falaremos sobre o Bitcoin, Chainlink, Matic, Polygon, Uniswap e muito mais. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Também convido você a participar do grupo gratuito, cujo link está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5, 44. Obrigado, pessoal. Vamos dar início ao panorama de hoje. Fala, turminha! Muito bom dia. Deus possa abençoar o seu dia, o seu final de semana. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Hoje eu vou falar de algumas moedas aqui como o Bitcoin, Chainlink, a Lido, né? Vamos falar também de NIR, ADA Cardano, Matic, entre outras, tá? Bom, antes de começar esse vídeo aqui, já gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal. Também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. Hoje vou soltar uma promo lá no grupo gratuito da Sala de Futuros, então fiquem ligados para participar, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do Bitcoin aqui, para a gente começar. Bitcoin bem parado, um mercadinho morto, né? Uma grande parte da galera preocupada com a situação do Bitcoin. ETFs que estavam jogando o mercado para cima, agora tá vindo um descarrego, né? Muitos aí se falando de uma bolha do Bitcoin, outros se falando em oportunidade. O que será que teremos pela frente, né? Bom, semana passada, ou não me recordo agora se foi na mesma semana, né? O vídeo, falei que poderia pintar uma compra exatamente onde o mercado está aqui agora, que era uma compra de risco. Mas, até que o mercado não perca essa região, é ponto de compra, porque apesar de não ser um dos melhores sweeps de liquidez, o mercado captura a liquidez nesse ponto lá atrás, na época que ele veio visitar o 61, e a partir desse momento ele consegue quebrar uma estrutura nesse ponto, né? Por que não é um ponto, como que eu posso dizer, um sweep de liquidez tão forte? Porque não há fair value gaps, né? Quando o mercado captura essa liquidez do suporte nesse caso e sobe deixando os fair value gaps. Lembra que eu falo para vocês que existe diversas formas de ler o fair value gap? Nós entendemos quando acontece esse movimento que foi um movimento com urgência, né? Tem grandões na parada que precisaram de dinheiro para levar o mercado naquele certo momento, tá? Mas mesmo assim é um sweep de liquidez, tá? Então enquanto o mercado não perde essa região, ele indica que vai subir, certo? Então, se o mercado respeitar e de fato ele for cumprir apenas com essa movimentação, levaria o Bitcoin basicamente lá naquele alvo que eu falei para vocês. Cadê meu alvo aqui? Aqui. Entre a região de 86 e 87 ali, que seria o alvo, iria confluir com o alvo macro dessa movimentação lá da região do 10.000 até esse topo, tá? Então, o primeiro alvo dessa movimentação inteira do Bitcoin aqui, ó, desse pivôzão de alta, é o 86, 87, o primeiro alvo, tá, pessoal? Ah, ele vai lá para 120 mil, pagar os outros alvos? Quem sabe um dia, nós não sabemos se vai direto, vai recuar, né? Semana passada, quando eu fiz o vídeo, algumas pessoas falam assim: ah, vai ter o halving do Bitcoin e agora o mercado vai para cima. Pessoal, se o mercado fosse uma ciência exata, que todo mundo soubesse o que o mercado iria fazer, não existiria mais gente pobre no mundo, tá? Se alguém tiver 100% de certeza no mercado, eu falo direto aqui para vocês, é simples, vende tudo que tem, pega a família aí, faz um empréstimo milionário, compra o Bitcoin aí, ué. Não tem certeza que ele vai subir lá para US$ 1 milhão? Só comprar. Compra aí, sei lá, 20, 30 milhões aí no topo e seja feliz. Mas ninguém faz isso, pessoal. Por quê? Nós temos expectativas de movimentação. Não temos como ter certeza 100% do mercado.
Por quê? Isso aqui pode ser mais um blefe de topo do mercado? Pode, ué. Quando a gente vem pelo mensal, o mercado não quebrou a estrutura. Deixa eu apagar isso aqui. No mensal ainda. Ah, falta 8 dias para fechar o mensal? Falta, mas ainda não quebrou. Ó, o mensal aqui, ó. Tá? Então, nós temos expectativas ao longo prazo boa do Bitcoin? Temos. Mas eu já mostrei para vocês também aqui direto no canal que o mercado não é só comprar e ficar rico, muito pelo contrário, né? Não é à toa que 95% das pessoas perdem dinheiro no mercado. Direto falo para vocês também que muitas pessoas conseguem pegar boas operações, mas as pessoas não realizam, tá? Vou colocar em caso aqui um amigo nosso, não vou citar nomes, né? Mas eu vou citar aqui o que aconteceu mais ou menos com ele. Ele estava muito bem comprado, uma quantia bem alta de dinheiro, e nessa voltinha, essa correçãozinha que o mercado deu entre altcoins, Bitcoin e tudo mais, ele deixou na mesa 150 mil, tá? Então, sempre, esses últimos vídeos eu tenho mostrado para vocês como eu trato os meus investimentos e dando talvez uma sugestão para que vocês possam fazer isso, caso queiram, né? De realizar um pouco. Né? Para quem não viu o vídeo, basicamente o que eu faço, pessoal. A intenção do mercado é sempre pagar o mais barato possível e vender o mais caro possível, certo? É por isso que nós buscamos regiões de alta probabilidade para que nós fazemos nossa operação. Geralmente, dentro do meu operacional, quando a gente consegue ali pegar uma boa operação, os primeiros alvos ficam em torno de 100, 150%, tá? Falando no caso de altcoins aqui. Claro que existem exceções que vai subir muito mais, igual a NIR, a UNI, a RLC, a ZRX, que vai dar lá 200, 300%. E isso é ótimo pra gente, né? Mas o que eu faço? Só para quem não viu. Vamos lá, eu coloco lá 20 mil na NIR, tá? E a NIR subiu basicamente 200%. O que que eu vou fazer? O meu 20 mil aqui, olha o tanto que eu investi no começo, 20 mil, certo? Então esse 20 mil se transformou em 40 de lucro. Lucro, tá? O que que basicamente eu faço? Eu vou retirar 50%, realizar 50% ali naqueles alvos, certo? Agora eu tenho um total, junto com o investimento, de 60 mil. Então eu vou retirar os 30 e vou deixar os 30 para o longo prazo. Isso quando eu estou bem posicionado, tá, pessoal? Se eu faço operações de médio prazo, eu compro no meio do caminho, que são aquelas operações igual eu passei para vocês aqui do Ethereum, foi uma operação que era de 50%, virou de 70% e por aí vai, eu fico esperto para realizar uma quantia maior, tá? Mas nesse caso, o que que eu vou fazer aqui? Então, opa, eu já vi o lucro da moeda. Eu tinha 20, pagou meu investimento, sobrou, e agora, como citei de exemplo, vou aumentar a minha empresa. Então, eu tinha um caminhãozinho, né? Esse caminhão trabalhou, me possibilitou comprar mais 2 caminhões. Então, e continuo com o caminhão inicial. Agora eu comprei mais 2 caminhões e aí tenho 3 caminhões trabalhando para mim. E assim funciona o mercado. E esses 3 caminhões vão fazer eles trabalhando vão render eu comprar, vão fazer eu comprar mais caminhõezinhos. E assim eu vou aumentando a minha empresa, certo? E aí vou fazendo o mesmo sistema com as moedas, tá? É todas as moedas que eu vou levar para o longo prazo? Não. Eu acompanho o gráfico o tempo inteiro, né? O mercado o tempo inteiro. Então eu fico bem de olho nisso. Mas moedas que já fizeram bons movimentos, eu quero levar por mais tempo. As que eu falo aqui para vocês, caso de Avax, a própria NIR, tá? Tem várias. Então, eu também quero ver lucro, pessoal. Eu preciso ver lucro, certo? Então, isso aqui é uma sugestão para que vocês possam fazer caso queiram, beleza? Bom, então o que que a gente pode esperar do Bitcoin aqui? Enquanto ele estiver nessa região aqui, pessoal, a expectativa é que ele respeite e vá buscar o alvo do 86. Isso aqui seria agora, no melhor cenário que a gente está,
a melhor opção, porque algumas altcoins ainda precisam subir bastante, tá? Agora, quando o mercado chegar nessa região de alvo, aí a gente tem que sentar aqui com calma, ver se ele vai dar sinais de correção ou ele vai subir mais. Por enquanto, não tem como falar nada. A galera tá falando assim, né? Que nem semana passada, mais um aqui falou. Ah, e o mercado vai a 50 mil. As pessoas estão considerando 50 mil como uma troca de polaridade, né? É um ponto de relevância que aqui é basicamente análise técnica. A resistência superada vira suporte, suporte perdido vira resistência. Basicamente é isso. Acho que aqui é um ponto relevante do Bitcoin? Para mim, não. Tá? Para mim, não. É claro que quando eu falo isso, não quer dizer que o mercado vai fazer, não pode fazer isso aqui, dar uma seguradinha, fazer isso aqui para fazer isso aqui, tá? Eu quero dizer assim, não é um ponto de apoio na minha visão, tá? Para comprar o Bitcoin nessa região, não. A não ser que você tenha um plano que eu falo para vocês direto, que é o seguinte: eu vou comprar um pouco nessa região e se ele cair até as regiões de baixo, eu vou montar um DCA nas regiões de demanda, nas regiões corretas, para que eu tenha um preço médio favorável, tá? Então, é a minha visão, tá? Ah, e aí você, vai comprar Bitcoin agora? De jeito nenhum, pessoal. Falo para vocês direto, vem falando um tempo aí. Tô muito bem em altcoins, graças a Deus, desde o começo da carteira. Nossa, graças a Deus, boas operações, ótimas operações, tá, na carteira. Então não tenho nada para reclamar, muito pelo contrário. Então o Bitcoin não tem o porquê eu comprar ele numa região dessa. Agora, quando ele corrigir até as regiões que eu acho relevante, que nem a região do 40, 41, né, que foi aquele sweep de liquidez que o mercado não voltou a testar. Então, mais cedo ou mais tarde o mercado tende a voltar? Tende. Ah, vai ser agora, vai ser depois do halve? Nós nunca saberemos o tempo. Nós não sabemos de fato qual a intenção dos caras, né? Até dias atrás era o ETF tá jogando para cima, que é ETF, ETF, ETF. Agora começou 3 dias de descarrego do ETF, tá todo mundo desesperado, né? Uma boa parte. Então o mercado muda o tempo inteiro, pessoal. A gente não pode ficar preso em certo. Ah, tem que fazer isso, senão eu tô fora. Não. A gente tem que se adaptar ao que o mercado mostra no momento. Mas, na minha visão, não tenho nenhum pingo de interesse de comprar o Bitcoin nessa região aqui. Mesmo que ele tenha a possibilidade de tocar o primeiro alvo lá na região de 86, 87. Certo? Então, basicamente é isso. Bom, vamos falar da Chainlink primeiro aqui, porque Chainlink eu falei de uma possível compra na semana passada ou no panorama passado para vocês e ela deixou nós na pedra, né, no ponto de ônibus esperando aqui essa comprinha. Ainda pode rolar? Até pode. O que que a gente tem aqui, ó? Nós temos lá um sweep de liquidez também, um Chainlink, deixa eu arrumar esse alerta para baixo aqui. E basicamente é isso aqui, ó. O mercado cria um suporte, captura a liquidez desse suporte. Por que que o mercado faz isso? Porque muita gente posiciona os stops abaixo do suporte, certo? E aí o que que acontece? Esses contratos de compra ali estopados vão virar contratos de venda. Então, se o mercado precisa de liquidez, é como se tivesse gente vendendo esse suporte e os grandões vão comprar esse mercado e jogar o mercado para cima, tá? E a partir desse momento, ela quebra a estrutura nesse ponto, confirmando um sweep de liquidez. E qual que é a expectativa disso aqui? A expectativa seria que ela já fizesse esse movimento para buscar a região pelo menos aqui do 26 de Chainlink, tá? Pode ser até mais que a região do 34, como expliquei, pode, tá? Mas o primeiro alvo tem que ser a região do 26 aqui. Porém, entretanto, ela acaba segurando no Farvalley Gap. Então ela acaba segurando no Farvalley Gap aqui nessa região, né? Então pode ser que ela suba daqui, pode ser. Tá? Ela está indicando que pode ser que suba daqui.
Até porque, se vocês repararem, ela capturou novamente a liquidez desse pavio aqui, ó. Tá vendo? Então, se ela quebra a estrutura no 19.500 com fechamento acima, vai indicar para a gente que ela vai subir daqui mesmo. E aí o alvo do Chainlink é a região do 26 aqui como primeiro alvo, podendo chegar à região do 34 lá em cima, que daí é um order block, uma região de oferta, um ponto bem importante, né? Gostaria de ter comprado ela, gostaria, mas ela não pegou nossa ordem de compra. Também passei essa ordem de compra na carteira recomendada como uma operação de médio prazo, que poderia possibilitar aí mais de 100%, né? E infelizmente não pegou. Ah, vale comprar a Chainlink agora? Até vale, só que você tem que ficar esperto que é o seguinte, o seu risco dobra um pouco, né? Ou você tem que montar um DCA de forma inteligente, comprar ela um pouco que tá aí, na região que tá aí. Nesse momento que eu tô gravando, ela tá mais ou menos aqui na região de 18.564, mais ou menos. Se ela cair, tem que comprar um pouco mais na região de 14. E se ela perder esse fundo, aí azeda um pouco. Porque as próximas regiões, o fundo fica na região de 12.200 mais ou menos, tá? Não acredito que vai perder, mas tudo pode acontecer no mercado. E se ela perde, você tem que ter um plano que eu falo direto para vocês. Então, quero comprar ela aqui para pegar essa operação. Beleza. Veio até o 14, compra mais um pouco. Aí, se acontece de perder a região de fundo, e se ela perde a região de 12, o que a gente tem como zona de demanda, zona de liquidez da Chainlink? Apenas região depois de 9 e extremidade lá do 6. Vai acontecer isso? Não estou falando que vai, estou falando que se perde é as zonas que a gente tem que ter um plano para comprar mais. Então, compra um pouquinho aqui, compra um pouquinho no 14. Se perder, a gente tem, sabemos a região que a gente vai comprar mais Chainlink. Por quê? O que importa para a gente, ela já fez a quebra de estrutura, que é nesse ponto de 18, mais ou menos aqui 19. Então, mesmo que o mercado inicie um processo lá no futuro de correção, nós temos uma pernada de impulsão, onde também foi um sweep de liquidez lá na base do Farley Gap que eu já mostrei para vocês. Certo? Então, nós temos ao longo prazo uma ótima expectativa para Chainlink? Sim, tá? Independente se o mercado corrija até lá embaixo ou não. Nós temos boas expectativas ao longo prazo para Chainlink, beleza? Uniswap. Ó, essa Uniswap aqui, só a galera que tá no canal aqui, hein? Se for juntar só a Uniswap, a NIR e a Mairo, já tão rico, né? A Mairo já deu mais de 1000%. A NIR, mais de 200. A Link, a Uni também deu mais de 200, eu acho, né? Ou cento e poucos, nem lembro agora. Bom, o que a gente tem aqui? Pagou os nossos 4 alvos, né? De Uniswap. Iria falar de Chainlink de novo. E o mercado precisa fazer um novo movimento para abrir novos alvos e testar as regiões maiores. Então, mesma coisa aqui, ó. O que a gente tem de Uniswap que eu expliquei para vocês também? 4 horas está mais nítido. O mercado vem aqui, captura a região de suporte, tocando um pouquinho no Farley Gap e aí começa a subir, quebrando a estrutura para cima. Aí o mercado faz todo o seu processo de mitigação e vem tocar na nossa zona de compra. Então, a nossa expectativa para a Uniswap, nós estamos comprado nela ainda na sala de futuros, nessa base aí. Pois é, na sala de futuros. E a expectativa é que agora ela venha tocar a região lá do 18 como primeiro alvo, tá? Dando continuidade a esse movimento. Opa. E quem sabe ela já fosse testar a região de oferta desse topo aqui, que é a região do 26, ou seja, uma operaçãozinha que pode valer 56% até o seu primeiro alvo, pode se transformar em uma operação de mais 124%, tá? Então, Uniswap, ao longo prazo, também acho que é uma excelente aposta.
Por quê? Há um tempo atrás eu falava para vocês, tudo que importava para a gente era que o mercado conseguisse fazer o quê? Isso aqui, ó. A quebra de estrutura. Lembra? Então, mesmo que o mercado, vamos supor aqui que tô falando o link o tempo inteiro, né? É que a Uniswap faça esse movimento e vá testar o primeiro alvo, seja do 18 ou seja lá no alvo de cima, e no futuro entre num processo corretivo, nós temos uma base sólida para recomprar a moeda, tá? Então, Uniswap ao longo prazo, também acho que é uma excelente aposta. Excelente aposta, tá? Então, estamos visando ela aqui e nós da carteira estamos comprados nela ainda, tá, pessoal? Eu já realizei uma boa parte nela aí e eu pretendo realizar mais um pouco se ela for na região do 26 ali. E depois, caso aconteça isso, nós sentamos aqui e vemos como que pode funcionar no mercado. Porque eu ainda tenho uma ideia que algumas moedas podem fazer um movimento parecido com isso aqui, ó, para depois entrar num processo corretivo para pegar combustível para romper o topo, tá? Lembrando que isso aqui ainda pode acontecer, que o Bitcoin não corrigiu ainda, tá? Então, basicamente é o que eu espero. E volto a falar, é por isso que eu realizo as operações. Belezinha? Bom, vamos falar de outro aqui. MKR. Ó, a MKR, tem até um vídeo postado aqui, shorts lá, o cara comentou da MKR, foi no alvo que eu tinha falado lá, que é o alvo de 3.000 aqui, 3.200. Então ela pagou, né, no análise nossa também, depois de muito tempo, né, demorou bastante aqui para acontecer essa operação, mas enfim, cravou mais um alvo, né? Por quê? Quem vai lembrar dela aqui que nós pegamos uma companhia aqui embaixo de MKR, né? Eu soltei antes, né? Soltei aqui na região de 2.000, porque ela começou a dar uns enroscos aqui, achei que ela poderia corrigir para mim comprar de novo e acabei soltando. Então, o que que acontece? Depois ela deu um tiro para cima. Ah, isso vai acontecer? Claro que vai. Mas também pode acontecer ao contrário, eu não realizar e a moeda fazer isso aqui, né? Então não fico chorando, não. Lucro só é lucro quando realiza, né, pessoal? Vê lá na corretora que tá ganhando, ainda não é seu lucro. Mas ela foi lá pagar o alvo de 3.200 ali, 3 mil dólares. E agora, o que que a gente tem aqui? Nós temos um belo movimento aqui dela de sweep de liquidez. Apesar desse cara ser um cara muito grande, né, a gente tinha que dar uma refinada pelo gráfico diário. Isso aqui pode ser uma zona interessante no futuro dessa moeda, né? Só que a gente tem dois aqui pelo diário. E MKR está numa zona agora de alvo, né? Ela tem uma zona aqui, ó, chamada de Buy Side Liquidity, que é uma zona totalmente de liquidez, né? Que fundo duplo não, topo duplo, né? E pode ser que ela venha capturar essa região aqui. Pode ser, passando aqui 4.000 dólares e quem sabe tocar a região de 5 ali já, tá? Ela também é uma boa aposta para o longo prazo? É, mas agora eu não compro desse modo que ela tá, pessoal? Do modo que ela tá, não. Tem uma grande chance, vou até apagar isso aqui. Tem uma grande chance, sim, dela varar essa região aqui do 4.000 dólares, tá? Porque é uma região de liquidez. Pode ser interessante para quem tá nela ainda. Não deu sinais de queda por enquanto, tá? Ainda não deu. Não tem como falar que vai cair, porque por enquanto não. Por enquanto não, tá? Não tem muito o que falar dela, tem que acabar esse movimento dela aí, beleza? E agora eu vou falar Lido, tá Lido. Bom, aqui é uma movimentaçãozinha que eu postei lá no Instagram, então vocês descobriram qual é a moeda aqui, né? Basicamente é isso aqui. O que que a gente tem? Nós capturamos a liquidez do mercado e provavelmente nós teremos um rompimento de topo de LDO. Provavelmente, tá? É isso que o mercado indica por enquanto. Então, a partir desse momento em LDO, o que que a gente tem aqui, ó?
base de suporte, base de suporte. Então, nós temos uma região de order block aqui embaixo, que também foi um sweep de liquidez. O mercado vem aqui, captura essa região, essa liquidez, né? E a expectativa agora, igualzinho que eu postei lá no Instagram, que é esse desenho aqui, é que venha para superar o topo. Por que também? Porque a LDO não tem uma estrutura de topo quebrada ainda. Então, para que ela mostre a sua primeira estrutura no semanal, ela precisa quebrar a estrutura lá da região do 4038. Então, ela precisa mostrar e fazer um grande pivô semanal aqui, que temos uma quebra de estrutura, uma tendência de alta, porque nós estamos numa consolidação por enquanto. Topo pode ser até considerado como uma tendência de baixo, pode, porque aqui foi um fundo, né? E o mercado está trabalhando para reverter esse movimento. Então, nós estamos aqui antecipando esse movimento, que pode dar certo ou não, mas aqui você tem um risco bem calculado, porque se o mercado perde essa região, tem que estar ciente que ou vai ter que montar um DCA lá embaixo, ou tem que sair fora, que é um risco bem curto aqui nessa região, tá? Mas a expectativa é que ela dê continuidade aqui e venha testar a região de 4,50, 5 dólares, podendo chegar até 6, tá? O que que eu vou fazer? Caso aqui, a partir do momento de 5, eu já vou começar a dar uma realizadinha aí nessa operação, que já vai ser mais de 100% também, né? Basicamente, podendo chegar aqui até 6, né? Então, não sabemos se vai, mas eu fico bem esperto para dar uma realizada. Por quê? Porque será a primeira estrutura quebrada no semanal, e aí nós temos que ficar de olho para ver como vai ser e se vai ser esse rompimento, para que a gente possa recomprar talvez no futuro, ficar esperto com isso, tá? Mas essa é a moedinha que eu postei no Instagram e eu queria compartilhar aqui com vocês. Essa é a minha expectativa dela no momento, tá? Então é isso que ela está me mostrando no momento. Vamos falar um pouquinho de Polygon, bem paradinha. Bom, a Polygon é o seguinte. Falei lá daquelas regiões de compra para vocês, né? Do 87, ela não veio, mas eu também deixei uma possibilidade aqui para vocês que poderia acontecer em Polygon, que era o quê? Ela deixar essa zona de liquidez e subir daqui. Pode deixar? Pode ainda, tá? Caso ela for até a região do 0,8170, 0,76 aqui, 0,80, seria bons pontos de compra para Polygon para buscar um rompimento de 1,60, certo? Agora, se ela deixar essa zona de liquidez aqui, ó, tá vendo que é uma zona de liquidez bem nítida, né? Um suporte bem nítido, ó. Fundo duplo. Tem que esperar lá na frente, porque no futuro, o que que vai indicar pra gente? Primeiro ponto, que o sweep de liquidez não foi testado, certo? Então, caso ela faça esse movimento e venha romper para testar a região acima do 1,60, eu vou ficar esperto para realizar uma boa parte de Polygon, tá? Uma boa parte. Lembrando que nós estamos comprado muito bem lá no 0,5095. E teve uma recompra passada aqui no YouTube nesse ponto, tá? Agora, se ela for antes aqui, até a região do 0,76, 0,80, 81, que é toda essa região do semanal, tá tudo bem. Aí seria um excelente ponto e aí eu não quero realizar tanto, porque ela já estaria fechando essa zona. Eu só vou realizar uma boa quantia de Polygon se ela for direto para um rompimento de 1,60 sem tocar a região do 0,76. Deu para entender? Então, se ela faz essa movimentação, isso aqui supera 1,60, venha tocar aqui no 1,85, 1,75 mais ou menos, tem que ficar esperto até no 1,65, tá? Porque é um order block semanal também. E aí eu quero fazer uma bela realização de Polygon. Por quê? Já vou estar lucrando muito bem, não tem porquê eu não realizar. Quero segurar Polygon ao longo prazo? Quero, mas eu posso no futuro recomprar ela mais barato
e ver lucro na mesa. Então não tem necessidade, por exemplo. Tá? Vamos supor que ela vai subir daqui de onde ela está. São 68% mais ou menos se ela parar aqui na região de 1,65. Ela pode ir mais? Pode. É só um exemplo, tá? Não tem necessidade de eu não fazer uma baita de uma realização, porque tem uma expectativa que esse sweep de liquidez mais cedo ou mais tarde será testado? Sim, tá? E agora, se a gente conta lá da onde que a gente comprou, vou colocar no 51 ali, mas 50,95, e ela for até a região do 1,65, ela tá me pagando mais de 200%. Ou seja, aí entra a história do caminhãozinho lá de novo que eu falo para vocês. Não tem por que eu não realizar e deixar 60%, 70% na mesa, talvez até mais. Quero, como falei, quero levar a longo prazo? Sim, mas eu posso fazer uma realização, ver esse lucro, uma realização parcial do movimento, tá? A da Cardano. Ó, a da Cardano também tem algo bem interessante aqui, tá? A da Cardano faz o movimento que a gente espera, sim. O que é? O que importa pra gente é isso aqui, ó. A quebra de estrutura após raspar a liquidez. É isso aqui que importa pra gente. Temos uma pernada de impulsão de ADA Cardano que vai lá da região do 0,38 ao 0,22 até esse topo, tá? Mesma coisa aqui da Polygon, mais ou menos com a ADA Cardano. Temos um sweep de liquidez em ADA Cardano na região do 0,48. Se ela corrigir daqui e vier até a região do 0,50, 0,48, é zona de compra. Certo? Agora, se ela fizer esse, vou colocar aqui para ficar mais nítido para vocês entenderem, também estão vendo que é um suporte numa região na teoria de oferta. 1, 2, 3, 4 toque. Certo? Caso ela suba daqui e vai tocar a região de 1,17, mais ou menos, tem que ficar meio esperto para fazer talvez uma realização em área Cardano também para quem tem ela aí, tá? Por quê? Eu, pessoal, vou ser bem sincero para vocês, no futuro eu espero uma correção mais forte do mercado, com certeza, tá? Essa correção pode vir daqui a alguns meses, dias ou anos, pode, mas eu espero essa correção, tá? É normal, né? Eu já mostrei para vocês diversas vezes aqui que a média geralmente dessas pauladas aí que o mercado dá para cima e para baixo é um ano, né? Pode ser diferente essa vez? Pode. Mas eu sou bem paciente. Então eu procuro as moedas que ainda estão em pontos de compra com alta probabilidade. O resto que eu perdi o time, vamos dizer assim, ou subiu e não fez o que eu esperava, me deixando para trás, eu aguardo, não tem problema nenhum, tá? Eu não saio montando no ônibus andando, isso eu não faço, porque meu risco é alto, né? E uma quedinha de 20, 30% aí, algumas moedas caíram mais de 80, né? Já deixa a galera desesperada. Imagina quando o mercado corrigir de verdade. E aí, principalmente, até a galera que gosta de meme coin. Pessoal, meme coin, na minha visão, é o seguinte: conseguiu pegar boa operação, não acha que elas vão passar o Bitcoin. Realiza, meu. Realiza um pouco. Vê o lucro, tá? Então, ADA Cardano é isso. Pode subir lá? É, o alvo de ADA Cardano para mim é isso aqui, tá, pessoal? Região de 1,15 ali, 1,17. Acho que eu falei até o valor errado, né? Mas para mim o alvo é isso aqui, podendo chegar até ali 1,20. E depois ver o que ela pode fazer. Por quê? Ela pode ir até um pouco mais, porque aqui também é um topo duplo, né? Pode. Até essa região de 1,50 aqui, pode. A longo prazo, a Cardano já mostrou pra gente que é uma boa aposta ou temos boas expectativas dela ao longo prazo, tá? Por enquanto, eu compraria uma mão boa de Ada Cardano aqui se ela viesse até a região de 0,50. Mas antes disso, eu não compro aqui não, tá? Essa base de sweep de liquidez do 0,50 até o 0,44, vocês podem deixar anotada para o futuro, porque vai ser um ponto de compra no futuro, caso você não tenha Ada Cardano. Vamos falar da NIR. Ó, galerinha do canal. Quem pegou a compra em NIR
passada aqui no YouTube, tá até agora os valores aqui que eu falei para vocês. Vamos montar um DCA de forma inteligente em NIR para buscar um rompimento da estrutura, porque nós estamos antecipando, eu falo dessa operação para vocês, o rompimento disso aqui, ó, que ela fez agora, né? E aí o que que a gente tem? Passei os dois primeiros pontos de compra para vocês, que era a região de 2,8, né? E 3, né? Desde o 2,8, a NIR subiu até o seu Fair Value Gap, até um pouco mais, né? Mas o alvo aqui é o Fair Value Gap, 50% dele, 200% da nossa entrada. Beleza? E agora? Agora é realização, aí. Fiz uma baita uma realização, avisei lá na carteira recomendada que eu estava realizando. Então, sim, eu realizo antes do mercado subir, porque volta a história do caminhão. Para que eu vou deixar o mercado cair? 40% nesse caso, 40 não, né? 50% nesse caso, eu posso realizar no alvo um pouco uma operação que me pagou 200. Não quero realizar tudo? Tudo bem, realiza um pouco, vê esse lucro, né? Então, basicamente é isso. O que, que a gente tem para NIR agora aqui? Agora, nós também temos lá aquele ponto de compra que a gente antecipou, ele vai continuar lá no futuro. Enquanto o mercado não abrir novas zonas, eu sempre deixo em aberto. Por quê? A NIR, por exemplo, ó, ela subiu reto, onde que a gente comprou, antecipando esse movimento, mas ela não voltou a testar. Ao longo da trajetória do mercado, ele vai criando novos movimentos, igual fez aqui, chamados de POI, certo? E aí nós vamos atualizando essas POIs, porque as POIs são os pontos de interesse do mercado, onde que a gente tem interesse em comprar ou interesse em realizar, e por aí vai, tá? Enquanto o mercado não fizer novas POIs, nós deixamos em aberto. Por quê? Ó, aqui pode ser considerado talvez uma POI? Até pode. É uma troca de polaridade? Talvez, não muito bonita, mas é. E o que que isso aqui é relevante? Porque tem um Fair Value Gap junto. Aí é uma troca de polaridade relevante, tá? Porque é um movimento de urgência no caso. Porém, para confirmar esse aqui, e aí vai se transformar numa nova POI, ó. Mas para confirmar isso, o mensal da NIR precisa fechar acima de 6,600 e confirmar certinho isso aqui. 6,610 mais ou menos. O mensal tem que fechar acima dessa região. E aí nós temos uma nova POI formada na região de 4,90. Por quê? Aí isso aqui é chamado de breaker block com Fair Value Gap. Aí é uma troca de polaridade relevante, tá? Então basicamente é isso. Então vamos esperar para a NIR ver o que ela desenrola aí. Vou comprar mais agora? Não. Estou comprado ainda, não tem necessidade de comprar agora. Longo prazo, lá no começo do vídeo falei para vocês, NIR, Uniswap, Avalanche, são moedas excelentes ao longo prazo aí na minha visão, tá? E vamos falar de RNDR. A galera tem pedido bastante RNDR. Cara, RNDR é o seguinte, pessoal. Ela fez uma reversão de movimento. Tem até um amigo nosso da sala, da carteira, que está há bastante tempo com a gente. Ele falava dessa moeda aqui. E teve uma época que a gente até pegou uma compra meio arriscada nela. Eu nem lembro na onde agora. E depois ela só subiu. O que, que a gente tem aqui agora? Uma reversão de movimento, né? Bem parecido com a movimentação de AVIX, né? E vou colocar pelo mensal aqui. O que, que eu tenho de POI, por enquanto, em RNDR? Só esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um order block mensal, tá? Que é a região lá dos 5 dólares, 4,55. Por enquanto, tá? Por enquanto. Ela pode criar novos movimentos, por exemplo, aqui, ó. Aqui é um sweep de liquidez da região dos 7,454 até os 5,870. Isso aqui é um sweep de liquidez que pode proporcionar uma operação de médio prazo. O que, que é uma operação de médio prazo? A moeda vai lá, vamos supor
O mercado vem aqui, começa a fazer o seu processo corretivo, processo de mitigação, toque no seu sweep de liquidez. Nós temos uma expectativa que, no mínimo, vai dar continuidade rompendo a estrutura, porque é isso que o mercado está mostrando. E aí nós temos basicamente uma operação de médio prazo de mais de 100%. Nesse caso aqui, em torno de 140%, 150%. Ah, e se ela for mais? For mais, segue com a moeda. Mas deu sinais, realiza. Já são mais cento e poucos por cento. Tá? Então essa também pode ser considerada uma apoia aqui na região de 6, 7 dólares de RMDR? Pode. Mas por enquanto é uma apoio do diário. Um apoio do diário meio, posso dizer, a probabilidade maior depende do tempo gráfico maior, tá? Então, por enquanto, não tem muito o que falar dela. Agora, se ela for tocar aqui na região de 7,600, mais ou menos aqui, eu tenho interesse em fazer essa comprinha que eu acabei de falar para vocês, de médio prazo aí, que talvez pode se transformar numa operação bem maior. Mas aí eu tenho interesse em comprar ela. Agora, nessa região que ela tá, mesmo que suba, tá, pessoal? Aí eu já não tenho tanto interesse em comprar ela, não. Belezinha? Então, basicamente é isso. Deixa eu dar uma olhada no Ethereum. Vamos falar do Ethereum. Ó, o Ethereum, ele tá num ponto importante aqui, pessoal. Um ponto... O que é esse aqui, meu Deus? Tá num ponto importante aqui do Ethereum. Não quebrou aí a estrutura no semanal. Isso é importante, ó. Por quê? Tá deixando pavio. Então, isso aqui pode estar acontecendo uma comprinha de risco no Ethereum. Pode estar nascendo. O que a gente pode ficar esperto aqui? Tá segurando aqui para visitar o topo histórico. Longo prazo de Ethereum, eu já falei diversas vezes para vocês que graficamente ele é mais bonito do que o Bitcoin. O que a gente poderia esperar aqui para tomar um risco no Ethereum? Ó, lembra aquela operação de curto prazo que a gente fez no Ethereum também? Ó, foi aqui, ó. Nesse sweep de liquidez, a mesma coisa que eu acabei de mostrar da RNDR. Vai vendo aqui, ó. Essas operações aqui vocês podem buscar direto no mercado, porque o mercado tende a fazer esses movimentos. Ó, 50% do PIB de liquidez, nós tínhamos um alvo de 50% primário aqui, que é justamente essa região de order block de oferta aqui de topo, tá? E aí o mercado deu sinais que ia cair? Deu nada, passou direto. Uma operação transformou em 67%. Porque a partir do momento que ele quebra aqui a estrutura, aí tem que realizar, né, na minha visão. Porque senão você vai deixar dinheiro na mesa também. Para uma operação de médio prazo, tem que realizar. Ethereum, o que a gente poderia esperar aqui, ó? Para tentar fazer uma outra movimentação de médio prazo. Se o Ethereum quebrasse a região do 3.717 com fechamento acima do diário, a gente poderia pensar num movimento parecido com isso aqui, para buscar a região de 4.600, 4.700 aqui, que é a região de topo, tá? Mas para isso precisa fazer esse movimento aqui, porque se o mercado quebrar a estrutura pelo semanal, aí o negócio vai mudar um pouco, tá? Então tem que ficar bem esperto com o Ethereum nesse movimento aí de quebra de estrutura, para ele confirmar esse movimento, tá? Pra gente. Aí pode possibilitar uma comprinha igualzinho ali, 50% do último candle do movimento, você aguarda o retorno, tá? Igual foi na compra passada do Ethereum para buscar a região ali do topo. Ou seja, você tem lá uma operação de quase 5 para 1, 8% de risco com objetivo de 42. Belezinha? Mas para isso precisa confirmar esse movimento. Beleza? Então o panorama de hoje é isso, pessoal. Mercadinho bem parado. Espero que eu possa ter ajudado vocês falando a minha visão do mercado, a minha opinião sobre o mercado, tá? E é isso. Um ótimo final de semana a todos. Lembrando que hoje sai mais um vídeo do mini curso na área de membros. Se você não faz parte, convido vocês lá. Tem bastante coisa interessante, tá? E é isso. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Até a próxima.